Seja bem-vinda ao nosso evento Caseirinho de Sucesso. Rápido, saudável e lucrativo. Nessas 3 aulas do nosso evento, você vai aprender como fazer o melhor bolo caseirinho saudável, sem glúten, sem nenhum derivado do leite, com açúcar e também sem açúcar, tão gostoso, até mais gostoso que os tradicionais. Com baixíssimo investimento, com ingredientes que você encontra em qualquer esquina e detalhe, muito fácil de fazer, porque você não vai precisar nem de batedeira, basta um fouet e uma tigela e o seu caseirinho já estará pronto. Depois dessas 3 aulas do nosso evento, você será capaz de fazer um bolo nesse perfil saudável para venda, ganhar dinheiro aí dentro da sua casa ou também oferecer para as pessoas que têm algum tipo de intolerância, alergia, algum tipo de restrição alimentar ou que simplesmente querem se alimentar melhor, mas não querem abrir mão de comer um bolo gostoso, maravilhoso como você tem direito. E nesse quesito de restrição alimentar, uma das coisas que me deixava mais feliz ao fazer o meu caseirinho saudável era poder ver pessoas que há muito tempo não comiam um bolo sem glúten, sem leite ou sem açúcar porque simplesmente elas não podiam ou porque elas encontravam e não era tão gostoso e de repente, ao provar o meu bolo, elas tinham toda a satisfação e prazer que um bolo de qualidade pode oferecer. E hoje eu vejo as minhas alunas realizando esse sonho dessas pessoas ao fazer os nossos caseirinhos saudáveis e ver a alegria em cada uma dessas pessoas ao provarem os nossos bolos. Inclusive, esses dias eu fiz uma entrevista com uma das minhas alunas, a Vilma, onde ela fez um caseirinho saudável sem açúcar para uma pessoa, uma criança que tinha restrição ao açúcar porque é diabética e há muito tempo ele não podia provar um bolo, tadinho. Resultado, vou mostrar agora no vídeo para você. Aquela primeira criança dela já tá com 12 anos e tem diabetes. O marido dela comprou um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para mim. Sim. Para mim comer lá, né? E ele ficou com muita vontade de comer e não pôde comer. O que eu fiz ontem? Fiz um bolo de cenoura para ele e fiz a cobertura de chocolate. Eu mandei para ele hoje. Nossa, se você ver o áudio dessa criança, nossa, eu chorei de ver a felicidade dele e da mãe dele por causa daquele bolo. Oi, Vilma, tudo bem? Eu provei do bolo, tava muito bom. E a felicidade que ele ficou, né? De poder comer um bolo assim, sem cobertura, sem culpa, sabe? Muito bom mesmo. Obrigada, Jesus que abençoe e multiplique na sua vida. Tá vendo que história linda? Você sabia que existem milhões de brasileiros que querem muito provar um bolo sem glúten, sem leite ou sem açúcar porque tem restrição alimentar e elas simplesmente não têm acesso a esse bolo? Vamos ajudar essas pessoas a também viverem esses momentos de felicidade provando os nossos bolos? O meu papel eu vou fazer, que é te ensinar nessas 3 aulas o passo a passo de como fazer o melhor caseirinho saudável, mas você também tem que fazer o seu papel, que é simplesmente replicar aquilo que eu vou ensinar para você. Por isso, eu dividi essas 3 aulas da seguinte forma. A aula 1, eu vou com você, vou pegar na sua mão e vou te levar diretamente para uma loja onde vende os nossos ingredientes, os produtos para fazer os nossos bolos. Porque muita gente tem dificuldade ou tem dúvida, será que realmente eu vou achar? Será que os ingredientes são complicados? Será que são caros? E tudo isso eu vou desmistificar na sua cabeça nessa primeira aula. Já na segunda aula eu vou pôr em prática realizando uma receita, ensinando você a fazer uma das receitas exclusivas do meu curso Caseirinhos Saudáveis. E nessa aula eu não vou apenas ensinar você a misturar ingredientes, eu vou além, eu vou trabalhar com você a importância de cada ingrediente, como cada um funciona, para que você cada vez mais tenha segurança na hora da execução e evite erros. Assim o seu caseirinho vai ficar perfeito. Esse bolo, gente, é o bolo de goiabada, uma receita maravilhosa que faz o maior sucesso entre minhas alunas. E a nossa terceira e última aula, eu vou fazer uma cobertura de queijo, tanto na versão com lácteos para quem pode, quanto na versão sem lácteos para quem também não pode de jeito nenhum, para todo mundo ter o direito. E não é só isso, tá, gente? Eu vou fazer a cobertura, vou ensinar vocês a fazer degustação na prática, eu vou levar o nosso caseirinho para um lugar onde a gente pode ver outras pessoas provando e dando a opinião. E, detalhe, vou convidar uma aluna do meu curso para vender esse caseirinho para te mostrar
que é possível, que é de verdade e que é lucrativo. Percebeu como é tudo um passo a passo? Primeiro nós vamos escolher os ingredientes. Depois, nós vamos produzir a receita. E terceiro, vamos vender esse bolo. Agora você tem que assumir um compromisso comigo. Você tem que assistir às 3 aulas do evento. Se você assumir esse compromisso e cumpri-lo, você vai ter os mesmos resultados que eu e minhas alunas temos. Quando eu desenvolvi esse evento, eu pensei nas pessoas que precisavam dessas 3 aulas. E eu identifiquei 5 tipos de pessoas que necessitam dessas aulas. 1. Pessoas que desejam fazer os bolos para consumo próprio, seja dela mesma, seja de um marido, um filho, uma mãe, uma sobrinha, enfim, qualquer pessoa da família, até mesmo um amigo que tem algum tipo de restrição alimentar. 2. Mulheres que querem ganhar dinheiro dentro de casa. A maioria das alunas que entram no meu curso são mulheres que compram um curso para consumo próprio, mas depois elas veem o potencial dos nossos caseirinhos saudáveis e acabam empreendendo, vendo uma oportunidade gigantesca de começar um negócio em casa, sem abrir mão da família, da presença dos filhos, em casa mesmo com a sua própria rotina. 3. Confeiteiras da linha tradicional. Muitas pessoas que já trabalham com a venda de bolos, doces, recebem encomendas ou solicitações. Ah, você já faz algum bolo sem glúten, sem leite, sem açúcar? E muitas dessas profissionais ainda não têm um bom produto e querem encontrar uma oportunidade de finalmente atender essa nova clientela. 4. Mulheres que querem empreender. O bolo caseirinho saudável é um bolo muito versátil, prático e fácil de fazer. Isso facilita muito para você que quer começar um negócio e tem medo de começar com algo muito grande, com muito investimento, só que os nossos caseirinhos é justamente o contrário. Eles têm baixo investimento e precisa apenas do que você já tem na sua cozinha. E o 5º tipo de pessoa que deve assistir esse evento é você que gosta de se alimentar bem, não tem nenhum tipo de restrição, não quer empreender, mas ama comer um bolo gostoso, saudável e maravilhoso. Olha só o que eu recebi de uma aluna. Olha essa mensagem. Sou caseirete desde o ano passado. Não vendo bolos, mas surpreendo meus familiares e amigos com cada bolo desse curso maravilhoso. Ninguém acredita que não tem açúcar, nem trigo, nem lactose. É sucesso sempre, você arrasa, olha aí que coisa maravilhosa. Já a Sandra, que também é minha aluna, fez o bolo para a sogra dela que é diabética, olha esse vídeo. Agora a véia tá aqui, ó, nunca viu comer na vida. Aí tá aqui, eu fiz um bolo pra ela de abacaxi com coco, sem trigo, sem leite, sem açúcar. Olha pra aí. Meu Deus do céu. Misericórdia. Nunca vi o bolo na vida. Claro, não é bolo sem trigo. Ela não, isso aqui não tem trigo. Não, não tem. Tá o quê? Dá pra comer? Demais. Dá pro gasto. Posso não comer não. E claro, tem muitas outras mulheres que faturam muito dinheiro em casa mesmo trabalhando com os caseirinhos saudáveis. Eu vou te falar agora da história da minha aluna Aline, que ela é professora do ensino infantil e se dispôs a fazer os caseirinhos saudáveis nos horários de folga dela do trabalho e tá ganhando muito dinheiro. Detalhe, tá ganhando até mais do que o seu trabalho. As suas receitas foi um presente que apareceu na minha vida. Foi o melhor investimento que eu já fiz até hoje, né? Em apenas, assim, dias, né? Do dia 9 de abril ao dia 3 de maio, eu consegui vender 333 caseirinhos. Meu Deus! Isso. E, assim, uma renda aproximada de quase 5 mil. Então, em menos de um mês? Menos de um mês. No dia primeiro mês que você testou, né? Ou seja, você nem tinha experiência. Nenhuma, tudo novo pra mim, né? Com esses ingredientes funcionais, tudo novo. Que coisa boa, parabéns! E eu trabalho, né, de manhã, sou professora e a produção é somente à tarde, somente no período vespertino. Olha, você trabalha fora, é mãe, é dona de casa e aí se arriscou na confeitaria saudável e já teve esse retorno, né? Já. Em menos de um mês, tudo isso. Já estou até entregando em um restaurante que serve café da manhã nos finais de semana. Muito legal, né? E todos os dias eu recebo mensagens como essas que você está vendo aqui, das alunas me falando como elas aproveitam as nossas receitas.
Seja para consumo próprio, seja para empreender. E se você se encaixa nesse perfil, seja muito bem-vinda e vamos assistir às 3 aulas. Deixa de conversa agora, Ale, e vamos começar o nosso evento. A primeira aula, que é agora, não vai ser aqui em casa não, hein? Você vai comigo para a rua comprar os ingredientes. E não só apenas isso, você vai descobrir como selecionar os melhores ingredientes. Bora? Agora, meninas, nós vamos comprar o material da nossa receita de amanhã. E eu vou numa loja que vende produtos de confeitaria, mas a mesma coisa que eu encontro lá, eu encontro em supermercado, eu encontro também em lojas a granel, na internet. Então são ingredientes muito simples, muito fáceis de fazer. E eu quero aproveitar a nossa viagem para conversar um pouco sobre isso. Muitas de vocês têm medo. Eu moro hoje numa região de interior, numa cidade pequena. Né? Meu marido é militar, então a gente vive se mudando. Eu já morei em cidade grande, já morei em cidade pequena. E posso provar para vocês que é muito fácil encontrar esses ingredientes, não tem nenhuma dificuldade. E como eu falei, muitas de vocês têm medo, receio. Ah, será que eu vou achar os ingredientes? E nessa aula de hoje vocês vão ver na prática que isso é super possível. E, gente, eu vou contar um pouco sobre minha história dentro desse universo da confeitaria. Como eu falei, eu sou esposa de militar, eu sou mãe, tenho 2 filhos. E uma das coisas que a confeitaria me possibilitou foi poder estar em casa, cuidando dos meus filhos, ser dona do meu próprio negócio, montar minha própria agenda. Agora mesmo, para estar aqui com vocês, eu deixei meus filhos na escola e estou indo fazer a demanda de compras de material. Então tudo isso só é possível porque eu tenho essa flexibilidade que a confeitaria me proporcionou e eu sei que é uma necessidade que vocês têm também. E como é que a confeitaria entrou na minha vida, né? Eu sou formada em fisioterapia, eu tenho mestrado, eu dei aulas na Universidade Federal, então minha experiência toda foi em outra área. E o fato da gente ser muito transferido, né, de uma região para outra, de uma cidade para outra, eu precisei fazer essa transição de carreira, né, de trabalho. E uma das coisas que eu queria muito, muito era trabalhar em algo que eu pudesse estar, como eu falei para vocês, junto dos meus filhos. Né? Eu não queria terceirizar a educação deles, eu não queria estar distante deles. E empreender em algo que eu pudesse estar em casa, sem abrir mão dessa realidade, eu pude ver isso através da confeitaria. E fazer bolos é algo que para mim foi muito prazeroso. E a confeitaria entrou na minha vida quando, depois de ter tido os meus filhos, né, eles têm idade muito próxima, eu engordei muito. Então eu queria uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, sem abrir mão dos doces. Só que uma coisa que eu percebia, toda vez que eu ia fazer, né, a nossa refeição, a nossa alimentação, era que toda vez que eu ia pegar uma receita saudável de bolo ou doce, eu percebia que essas receitas não eram tão gostosas quanto as salgadas. E isso começou a me despertar para algo, na verdade, uma necessidade do mercado, de produtos tão gostosos quanto os tradicionais dentro desse universo saudável. Então eu comecei a fazer pesquisas, a estudar, a procurar entender como funcionava a confeitaria clássica para, a partir daí, fazer as minhas substituições. Então eu comecei a entender como funcionava cada ingrediente, como cada um deles agia na receita e consegui fazer uma troca lógica, não fazer uma troca banal. Ah, vou trocar a farinha de trigo por abacate, coisas assim que a gente vê na internet que não fazem sentido. E essa troca baseada na composição do ingrediente, da função dele, então ter um produto que realmente funciona e que é gostoso de verdade. E algo que era minha necessidade pessoal começou a atingir pessoas também que precisavam de um produto assim e não encontravam em absolutamente lugar nenhum. Então amigos que começaram a provar os meus bolos, os meus doces, começavam a me sugerir, né? Além, por que você não vende? Por que você não faz só para você? De repente a gente compra também. Nunca provei um bolo sem glúten assim, sem leite, sem açúcar. E aí veio a oportunidade do negócio. Quando eu abri os meus bolos para venda, para comercializar mesmo, gente, eu precisava recusar encomendas. E, gente, foram tantas encomendas que foram surgindo que eu comecei também a distribuir os produtos em lanchonete, restaurante, ponto de coleta também, lojas que revendiam os meus produtos. Então, existe realmente uma grande necessidade no mercado da confeitaria saudável, de produtos gostosos, produtos bem feitos, produtos que vão se destacar, produtos que não vão ser mais um sem graça, mais um ressecado, mais um que não tem sabor de um bolo gostoso de verdade. E um ponto muito importante, gente, é que quem descobre o nosso produto, ele se torna um cliente fiel. Eles não questionam o preço, eles não questionam porque é difícil encontrar
um bolo realmente gostoso. E para quem está há dias, meses e até anos sem poder provar um bolo sem glúten ou sem leite ou sem açúcar, que não os faça mal e que seja também tão gostoso quanto o tradicional, que faz elas lembrarem da infância, lembrar daqueles momentos de alegria, que doce tem isso, né, gente? O doce entrega tudo isso pra gente, não é apenas um alimento. Mexe com o nosso sensorial, mexe com as nossas emoções. Se o bolo não é gostoso, o doce não é gostoso, ele não vai te trazer boas lembranças, ele não vai te trazer boas sensações. Então, o nosso Caseirinho Saudável entrega tudo isso para o nosso cliente. Um produto saudável, um produto que não vai fazer mal, tão gostoso quanto o tradicional e irresistível. Agora nós chegamos na loja e vamos aproveitar e falar tudo que vocês precisam saber sobre os ingredientes e não errar na hora da compra. Bora lá? Aqui, meninas, eu vou começar com vocês mostrando as farinhas que a gente não utiliza no nosso Caseirinho Saudáveis, porque vocês me perguntam o tempo inteiro: Ale, você usa a farinha X, Y? Então vamos lá. Olha aqui, uma farinha que vocês me perguntam muito. Farinha de berinjela, farinha de batata doce. Essas farinhas nós não utilizamos para bolos, mas sim para a parte mais salgada, de tortas salgadas, da culinária salgada. Mas para bolos a gente não trabalha com essas. Outra pergunta muito comum: Ale, psyllium. Nós não utilizamos psyllium nos nossos caseirinhos saudáveis. Embora seja muito comum algumas pessoas utilizarem bolos sem glúten, nos nossos nós não precisamos. O psyllium, ela nem é uma farinha, ela é uma fibra. E se você utilizar nos seus bolos, corre o risco de absorver muito líquido e o seu bolo ficar ressecado. Nos nossos caseirinhos são totalmente dispensáveis, tá? Além disso, ele não é um produto muito barato. Então a gente tem que pensar sim nos custos do nosso produto. É uma das coisas que eu penso nos nossos bolos: o valor de produção e de venda. Outras farinhas, entretanto, elas são muito nutritivas, elas entregam um bom resultado estrutural e vão deixar os nossos bolos não só gostosos, com cara e textura de bolo, mas também saudáveis. Encontrei 2 deles aqui bem importantes, ó. A farinha de grão de bico, a farinha de linhaça. São farinhas que têm um sabor característico, por isso a gente tem que ter muito cuidado na hora da utilização para não sobressair esse sabor. Entretanto, elas entregam muito boa textura para o nosso bolo e também vai entregar muita saúde, são super nutritivas. Outras farinhas que vocês gostam e eu também, farinhas de oleaginosa. Aqui eu tenho a farinha de amendoim e eu tenho a farinha de amêndoas. São 2 farinhas que vão entregar umidade para as receitas do nosso bolo. A farinha de amendoim ela é mais barata do que a farinha de amêndoas. Entretanto, ela tem um sabor muito mais forte do que a farinha de amêndoas. A farinha de amendoim ela fica muito interessante, eu vou dar essa dica agora para vocês, em bolos de chocolate. Harmoniza muito bem o amendoim com o chocolate e não briga. Você consegue ter o sabor do chocolate acentuado e combinando muito bem com o amendoim. A farinha de amêndoas, entretanto, ela é mais neutra, então você consegue utilizar em vários sabores de bolo. Vai entregar muito sabor e também qualidade nutricional, porque as oleaginosas são riquíssimas em gorduras saudáveis. Então o nosso bolo, além de ficar gostoso, vai ter boa textura, porque vai entregar umidade e vai ser um bolo super nutritivo. Encontrei aqui, ó, ainda falando sobre farinhas, a fécula de batata, que é um excelente substituto para o amido de milho. Muitas pessoas não podem com milho porque são alérgicas. Nesse caso, a gente utiliza, para substituir o amido de milho, a fécula de batata. Tanto a fécula quanto o amido de milho, eles são excelentes para deixar nossas massas de bolo mais macias. Isso porque as 2 farinhas, elas atuam amaciando as proteínas da nossa receita, diminuindo a rigidez, e assim nós temos um bolo mais macio. Quem nunca fez uma receita de bolo da vovó, que junto com a farinha de trigo tinha amido de milho e deixa o bolo bem fofinho? Então, a fécula de batata também faz a mesma função, sabia disso? Outra farinha que poucas pessoas comentam sobre ela, mas ela é muito nutritiva e atua na textura das nossas receitas, dando massa, sustentação, é a farinha de amaranto. Agora eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês. Aqui na Companhia do Fermento, eu encontrei a farinha de amaranto em farinha, porque é mais comum vocês encontrarem o amaranto em floco. Vou mostrar agora para vocês, que aqui tem também, ó. E a partir do amaranto em floco, você bater no liquidificador até virar um pozinho, como tem aqui a farinha, tá? Então, se na sua cidade você não achar a farinha de amaranto já pronta, como eu achei aqui na Companhia do Fermento, você pode comprar amaranto em flocos
e bater no liquidificador até virar uma farinha. Super rápido e fácil de fazer, tá? E é bem mais fácil de encontrar. É uma das coisas que eu gosto e eu fiz questão de trazer vocês aqui na Companhia do Fermento, é que tem essas opções a granel. Lembrando que, gente, quando a gente vai comprar farinhas a granel, nós não podemos utilizá-lo para pessoas alérgicas ao glúten, tá? Pessoas muito sensíveis ao glúten. Por quê? Porque a granel não tem como a gente ter um controle da contaminação cruzada, tá? Elas ficam perto de outros ingredientes que podem ter glúten. E isso gera uma contaminação cruzada. Esse produto, embora ele na sua essência não tenha glúten, ele pode ter a partir dessa contaminação, pela presença do ambiente. Então tem que ter muito cuidado, tá? Se você é uma pessoa alérgica, se você é uma pessoa muito sensível ou vai fazer para uma pessoa nesse perfil, compre um produto que não seja a granel, tá bom? E a gente falou um pouquinho de produto a granel, de farinhas, né? E eu mostrei farinhas nutritivas para vocês e agora a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente pode encontrar que não é a granel. Por exemplo, adoçantes, tá? Na verdade, o adoçante você pode encontrar na versão a granel também. Eu vou mostrar tudo aqui porque nessa loja tem tudo. Vamos lá. Eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa que vocês me perguntam muito. Ale, quando é o nome adoçante culinário? Adoçante forno e fogão? É esse que eu posso utilizar em bolos? A resposta é sim. Tá? Você não pode utilizar todo tipo de adoçante em receitas de bolo que vão ao forno. Adoçantes líquidos não podem ser utilizados na nossa confeitaria, tá? Eles não podem ser aquecidos, porque uma vez aquecidos eles liberam toxina e aí não é interessante a gente trabalhar assim. Esse produto aqui em específico, ele é uma mistura de adoçantes, então é importantíssimo que você leia a composição dos ingredientes. O que é que tem aqui dentro? Embora aqui esteja dizendo, ó, com estévia, ele não contém apenas estévia, tá? E aí eu viro, sempre que você comprar um produto industrializado, vire e leia a lista de ingredientes. Vamos lá, ó. Perceba que ele não tem só estévia, ó. Tem maltodextrina, tem antiumectante dióxido de silício, edulcorante artificial ciclamato de sódio, sacarina sódica e depois é que vem o estévia. Então observe, tem uma mistura aqui de adoçantes e produtos que não são interessantes para a saúde. Então assim, ó, é um produto que eu particularmente não trabalho, eu não gosto de trabalhar porque ele tem uma mistura de adoçantes não muito saudáveis, que não são legais, bem artificiais. Então é um produto que eu não recomendo, mas entenda que é importante eu mostrar para que você conheça as possibilidades que você vai encontrar nos supermercados e fazer a melhor escolha. E aí, ó, da mesma marca, eu encontrei o eritritol. O eritritol é um adoçante, por sua vez, natural, muito procurado, muito aceito pelas pessoas, entrega um resultado interessante nas receitas de bolo. E aqui eu vou virar também e ver a lista de ingredientes. Vamos ver se é só eritritol. Edulcorante natural eritritol. Então sim, esse produto é só eritritol. Veja como é importante você ver a lista de ingredientes, você lê tudo, porque você tem consciência do que realmente você está comprando. Esse aqui eu compraria. Mas você também pode encontrar o eritritol, por exemplo, a granel, que é esse caso aqui, ó. Às vezes ele é mais barato. Aqui na Companhia do Fermento eu encontrei, ó, com valor bem mais acessível. Ou então o xilitol, que é outro adoçante muito procurado por vocês e que dá pra gente trabalhar nas receitas de bolo sem açúcar. Lembrando que, na minha opinião, e eu vou falar sobre isso na próxima aula, na aula 2, é utilizar os adoçantes combinados. Mas eu vou deixar para falar sobre isso na segunda aula. Mas eu não trabalho apenas com bolos sem açúcar. Tem as pessoas que querem bolos com açúcar. Então nós temos várias opções de açúcares, mas o que eu mais gosto de trabalhar são os açúcares não refinados. E aqui eu tenho, ó, o açúcar mascavo, açúcar demerara e o a granel. Vou mostrar aqui em marcas para vocês verem, ó. O açúcar demerara eu encontrei aqui na Companhia do Fermento, tanto a granel quanto fechado de pacote de marca, mas você pode comprar qualquer um dos dois. Eu recomendo sempre você comprar o mais acessível para você, para o seu bolso, tá? E também tem o açúcar mascavo, que é um açúcar menos refinado que o açúcar demerara. É um açúcar que tem sabor, que traz muita umidade para as receitas, então tem que saber usar ele de forma que vá nos favorecer, ou seja, vai favorecer um bolo ainda mais gostoso e não atrapalhar essa textura da massa. Achei aveia. E a aveia é sempre uma dúvida de vocês. Aqui eu tenho uma aveia em formato de floco. Então, nesse formato aqui, não é o ideal para você fazer bolos, tá? E aí você me pergunta, Ale, o que é que eu uso? O farelo ou a farinha? Eu tô com os dois aqui, ó. Perceba a textura como é totalmente diferente. O farelo ele é mais grosso e a farinha ela é mais fina. Então, para as nossas receitas de bolo, o farelo não cai bem. Ele vai alterar a textura, vai pesar e vai deixar um aspecto arenoso das suas receitas.
Já a farinha de aveia, por ser mais fininha e adequada para receitas de bolo, vai deixar o seu bolo mais fofinho, macio. E a farinha de aveia atua na textura da sua massa através da estruturação, através da formação desse bolo. Ele dá massa para o seu bolo. É uma excelente farinha na hora de substituir o trigo também, tá? Agora eu entro na seção dos chocolates. A nossa receita da aula 2 não tem chocolate, mas acho que quanto mais vocês aprenderem, melhor. Então vamos falar um pouquinho sobre os chocolates, né? Gente, primeiramente vocês vão encontrar um universo de marcas, um universo de produtos, mas na nossa linha sem glúten, sem leite, sem açúcar, você tem que estar atento a vários detalhes que são fundamentais para que o seu bolo se encaixe nesse perfil, tá? Vamos começar. Essa marca ela é bem interessante, ela é muito boa essa marca, gosto muito dela. E ela aqui tem vários tipos de chocolate. Tem ao leite, tem blend que é misturado e também o meio amargo 40%. E ele tem essa versão aqui mais refinada, que aí tem 52%. O que eu quero que vocês façam? Sempre que vocês verem opções diferentes de chocolate, leia a lista de ingredientes e veja se esse produto atende à sua necessidade, tá? Por exemplo, chocolate ao leite. O nome já está dizendo na frente que tem leite. Então, se você não tem problema com leite, esse chocolate pode ser que seja a sua realidade. Mas e se não for? Como é que eu vou saber? Aí eu venho aqui, ó. Eu vou pegar esse chocolate meio amargo 40%. Será que tem leite? Será que eu posso utilizar? Então, ó, a regra é clara. Vire atrás da embalagem e leia a lista de ingredientes. Primeiro ingrediente é açúcar. Segundo, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, gordura anidra de leite, emulsificante lecitina de soja e poliglicerol, polirricinelato e aromatizante. Esse aqui é um chocolate rico em açúcar, tá? Ele tem leite sim na composição e ainda tem a gordura vegetal. Então assim, vai depender. Você pode com leite? Tem problema que o chocolate tenha muito açúcar? Se não, ele pode ser utilizado na sua cozinha. Mas se você não quer, talvez ele não seja a melhor opção. Agora vamos ver esse aqui, ó. Lista de ingredientes. Primeiro ingrediente é açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, leite em pó, emulsificante lecitina de soja e aroma natural de baunilha. Esse aqui ele já não tem a gordura vegetal, então ele é um produto muito melhor em termos de qualidade e sabor. Entretanto, ele vai ter ainda um teor interessante de açúcar e tem leite em pó. Então, você que não pode com leite de jeito nenhum, ou quem vai consumir o seu bolo, também não pode consumir esse chocolate. E aí eu tenho outra opção aqui também, que eu quero mostrar para vocês, ó. Um chocolate muito conhecido, da marca Callebaut. Um chocolate bem rico em qualidade, é um chocolate belga. E a gente vai ler sim a lista de ingredientes, porque não é porque a marca é conhecida que a gente não lê, tá, gente? Vamos lá. Ingredientes, ó. Massa de cacau, açúcar, cacau em pó, emulsificante lecitina de soja e aroma natural de baunilha. Então perceba que esse chocolate não tem leite. Então para quem tem intolerância à lactose, tá tranquilo, pode utilizar. E ele tem menos açúcar que os outros. Perceba que não foi o primeiro ingrediente da lista. A ordem da lista de ingredientes, por padrão, por protocolo, é ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor em quantidade. Então, se o açúcar não veio mais em primeiro lugar, como estava nos outros chocolates, quer dizer que ele tem menos quantidade de açúcar. Só que, gente, como esse chocolate, ele não estava no maquinário único, ele tem aqui escrito, ó, eu quero mostrar para vocês, pode conter leite. Esse pode conter leite e contém lactose, não é que a lista de ingredientes tenha o ingrediente com leite. Você está vendo aqui que não tem. Entretanto, no maquinário onde processou ou no lugar onde foi feita a embalagem, tudo isso aqui pode ter tido acesso a leite. Então, pessoas que são alérgicas à proteína do leite não poderiam consumir esse chocolate. Então perceba como é importante essas informações. São detalhes que são fundamentais na hora da produção. Para quem você vai fazer esse produto? Quem vai consumir esse seu bolo? É uma pessoa intolerante à lactose? Alérgico à proteína do leite? É uma pessoa sensível ao glúten? Alérgico ao glúten? Então tudo isso você tem que avaliar na hora de escolher. Ou quem vai consumir esse bolo é uma pessoa que tem apenas uma opção de vida de consumir um produto mais saudável, não tem alergia nem intolerância. Então ela pode muito bem utilizar esse chocolate sem problema nenhum. Então é tudo conhecer quem vai consumir, o que o produto entrega e como você quer fazer esse produto. Não tem problema, não tem mistério. Agora vamos falar sobre chocolate em pó, cacau em pó. Existe diferença? Outra pergunta muito comum. Aqui eu tenho chocolate em pó, aqui eu tenho cacau em pó. E agora, Ale, tem diferença?
Tem sim, senão a gente teria o mesmo nome para as duas embalagens, tá? Vamos ver a lista de ingredientes? Olha aqui, ó. Primeira coisa que eu observo na diferença entre esses dois chocolates em pó. Um é 50% e o outro 70%. O que isso quer dizer? Vamos lá? Ingredientes, ó. Um tem cacau em pó solúvel, aqui ó, em cima, ó. Cacau em pó solúvel e açúcar. O outro também, cacau em pó solúvel e açúcar. Os dois têm cacau, os dois têm açúcar. Só que um tem 50% dessa mistura é cacau e os outros 50% é açúcar. E esse outro 70% é cacau e os outros 30% açúcar. Então vai depender do que você pretende. Quer um bolo mais doce, com menos cacau, chocolate em pó 50%. Quer um com mais cacau, menos açúcar, 70%. E tem o cacau em pó, que é só cacau, é o 100%. Aqui, ó. Esse aqui é 100%. É praticamente uma redundância, tá, gente? Se falar cacau em pó 100%. Porque todo cacau em pó é cacau em pó. Ele não pode ter açúcar. E aqui eu tenho, ó. Tá vendo? Cacau em pó e cacau em pó. Então perceba, gente, que é só cacau. Então cacau é cacau, chocolate em pó é chocolate em pó. São dois produtos diferentes, tá? Agora, onde é que a gente coloca os nossos bolos? Na embalagem, né? Só que a nossa forminha, onde a gente assa os nossos bolos, e você vai ver na próxima aula, são formas forneáveis. É uma sugestão que eu dou. Claro que você pode fazer em qualquer forma, inclusive aquelas de alumínio que você tem na sua casa tradicional. Nada te impede, tá? É super possível. Mas eu quero te mostrar a forma forneável que eu asso os meus caseirinhos, porque eu acho super prático, acho que é uma forma também bonita de você entregar um produto caso você queira trabalhar com isso, né? Vender os seus bolos caseirinhos. E aqui tem um universo de opções de formas forneáveis, tá? E eu quero começar pela que eu mais gosto. Essa forma aqui, ela é forneável, ela é de papel biodegradável e você coloca aqui até 400 gramas de caseirinho. Aqui cabe exatamente uma receita nossa. E você pode comprar com tampa, ó. Essa já vem com tampa. E aqui você só assar o seu bolo aqui, tirar, esperar esfriar do forno, né? E colocar a tampinha. Tem a opção também sem tampa, ó. Você pode ver aqui que eles vendem também a opção sem tampa, ó. E qual a vantagem dessa forma? Primeiramente, eu não preciso untar, então economizo tempo, né, de não precisar desenformar bolo, não precisa untar, não precisa desenformar. Vem numa embalagem muito bonita e depois de assado esse bolo e frio, é só colocar a cobertura e a tampa e nosso caseirinho está pronto. Então, você que tem pouco tempo, você que não quer gastar também mais dinheiro com ingredientes para untar, enfim, essa opção também é muito boa, gosto demais e vende muito caseirinho aqui. Uma coisa que você vai ver na aula 2 é que os nossos caseirinhos, eles são feitos apenas com um ovo, ou seja, para massas de até 400 gramas. Nesse caso, não te limita para fazer bolos maiores. Foi justamente dessa forma que eu fiz os nossos caseirinhos para possibilitar vocês fazerem bolos do tamanho que quiser. Vou mostrar aqui o maior, por exemplo. Esse aqui, ó, também é uma forma forneável. No caso, aqui é um bolo oval. Caberiam 2 caseirinhos aqui. Então é só você dobrar a receita e colocar numa forma maior. Isso serve também para formas com furo no meio. Você tem formas maiores de 18, 20 centímetros, com furo no meio, sem furo no meio, redonda, quadrada. Todos os nossos caseirinhos vão caber muito bem nessas receitas. E na apostila, no nosso curso, eu explico tudo como você pode multiplicar. Isso se torna muito mais viável e fácil de fazer do que se eu ensinasse vocês receitas maiores e vocês tivessem que diminuir por alguma necessidade. A margem de erro para você reduzir uma receita é muito maior do que você aumentar essa receita. Então essa é uma grande vantagem dos nossos caseirinhos serem de até 400 gramas. Olha essa forma aqui forneável. Essa já tem furo no meio e é uma opção também muito interessante para você vender os caseirinhos caso você queira manter dentro da forma forneável e manter esse padrão aqui circular, tradicional, com furo no meio, diferente do bolo inglês que é aquele retangular. Então é possível você fazer também nesse formato. Claro que a gente sabe que as famílias hoje em dia estão cada vez menores, então quando você vende um caseirinho neste tamanho, que é o que a gente ensina no nosso curso, você acaba vendendo um produto mais barato, as pessoas têm condição de comprar mais facilmente e elas não vão estragar o bolo, né? Porque elas vão comer mais rapidamente e aqui, nessa maior, vai demorar mais a consumir. Mas se seu cliente que pede um bolo maior, você também tem essa opção para fazer o seu caseirinho saudável. E não existe apenas essa marca, tá? Ó, temos assim também mais simples.
Essa aqui que é uma intermediária. Tem também as opções de alumínio. Muitas alunas minhas já começam nesse aqui que é ainda mais barato e você também não precisa untar, é forneável. Então você coloca a massa crua, já leva direto para o forno. Tem também marcas que vendem com tampa, então tem várias opções. Vocês que decidem, vocês que veem a necessidade da sua cozinha, da sua cidade, dos seus clientes e podem fazer seus caseirinhos à vontade. O importante é dar opções e aí vocês fazem a escolha de vocês. E por que não oferecer um caseirinho, ó, numa marmita menor para você fazer uma degustação ou para você de repente entregar um mimo para o cliente seu para mostrar um novo sabor, apresentar uma nova opção que você quer introduzir no seu cardápio, ou também você fazer mini bolinhos para sobremesa, para aniversário, lembrancinha. Então, os caseirinhos são muito versáteis e vocês podem abranger um universo de possibilidades e vender ainda mais. Já separei aqui todos os ingredientes da receita do bolo da próxima aula e eu provei para você que mesmo na cidade interior é possível encontrar tudo. Mesmo assim, se você ainda está com dúvida se vai ser possível encontrar na sua cidade todos os ingredientes, eu vou para casa agora, entrar na internet e te mostrar que é possível sim comprar tudo pelo digital, pelo online. Bora lá? Vem comigo! Chegamos em casa, agora vamos fazer a pesquisa pela internet. Fizemos a pesquisa na cidade e vimos que é possível encontrar na cidade do interior pequena como a minha. Agora, mesmo assim, se você não encontrar na sua cidade e já procurou tudo, tem sim a possibilidade da internet. Então vamos lá, vamos procurar comigo. Aqui nós temos nosso amigo Google. Vamos começar pelo simples que funciona, tá? Você vai digitar, por exemplo, a farinha que você está procurando. Digamos, farinha de aveia. Vamos lá agora, eu vou apertar Enter. Vai aparecer vários tipos de sites. O ideal é que você clique aqui em Shopping, onde você vai encontrar aqui as possibilidades de venda, né? E aqui, ó, vamos começar as diversas fontes de mercado. Quantas pessoas aqui vendem e você pode comprar. Ah, Lê, farinha de aveia tem glúten. A farinha de aveia, gente, tem glúten por contaminação, seja pelo plantio ou pelo processamento. A aveia em si, ela não tem glúten. Mas se você precisa de uma sem glúten, certificada, você coloca sem glúten, certificada e procura. E aí a gente vai encontrar as opções 100% sem glúten, de verdade, para quem tem algum tipo de restrição. Se você não tem intolerância nem alergia, então você pode comprar a outra que é mais barata. Vamos ver agora outro ingrediente, farinha de amêndoas. Tão popular e querida por vocês. E aqui, ó, em Shopping, eu vou em Shopping, já tá. Eu vou ter ótimas opções aqui, tá? Vários sites com vários preços. Lembrando que, gente, quando você vê um preço assim muito baixo, sempre olhe a gramatura que está oferecendo. Aqui, ó, por exemplo, o preço de R$ 84,00 é o quilo. Aqui está R$ 13,00, vamos ver quanto é. Aqui, quantos gramas ele está me oferecendo? 200 gramas, R$ 13,00. Então, é um pouco mais caro. Então, assim você vai vendo qual atende melhor a sua necessidade, tá? E aí também você vai ver o frete, tudo direitinho, ó. Aí vamos ver forma para bolo. Forma de bolo inglês, que é aquele formato comprido, retangular. Forneável. Vamos lá. E aqui, ó, eu vou ter várias opções. Eu mostrei ali na loja algumas, mas na internet você vai encontrar de diversos tamanhos, formatos, preços, com tampa, sem tampa, até mesmo personalizada você consegue encomendar na internet com a sua logomarca, com o nome do bolo, do jeito que você quer, tá? Várias opções aqui. Então veja que na internet tem absolutamente tudo e todas essas lojas entregam para o Brasil inteiro. Olha só, gente, eu provei por A mais B que é possível você fazer os caseirinhos saudáveis mesmo sem morar numa grande cidade, numa metrópole. Eu mesmo moro na cidade do interior. E mesmo assim, ainda temos a opção pela internet para você encontrar absolutamente todos os ingredientes. E como se não bastasse, eu ensino as minhas alunas a substituírem ingredientes quando houver algum tipo de necessidade. E isso eu ensino em um dos bônus que eu vou entregar gratuitamente na minha oferta que eu vou fazer do curso Caseirinhos Saudáveis durante esse evento. É o módulo teórico da Academia Comer Bem, que eu vendo só para as alunas do curso da Academia Comer Bem. E você que vai aproveitar a nossa oferta durante esse evento vai ganhar esse módulo de graça. Eu falo tudo sobre ingredientes,
composições, funções e principalmente substituição. Você vai poder, por exemplo, com um bolo com ovos, tirar os ovos, ou tirar o açúcar de uma receita que tem açúcar, ou fazer um mix dos sonhos, aquele mix de farinha sem glúten que você sempre quis fazer com as farinhas que você gosta. E tudo isso vai estar nesse bônus de substituição da Academia Comer Bem, que será gratuito, será um bônus, um presente para você que entrar na nossa oferta do curso Caseirinhos Saudáveis que vamos fazer durante o evento. Na segunda e na terceira aula eu vou revelando aos poucos os outros bônus que eu vou te dar, porque essa oferta é uma oferta premium, uma oferta especial, única, para você não deixar para depois essa grande oportunidade. E aí, gostou dessa aula? Se sim, escreva aqui nos comentários, eu vou ler os feedbacks de vocês um por um. E amanhã eu vou fazer no meu Instagram uma live para tirar todas as dúvidas de vocês sobre essa primeira aula. E na próxima aula, aula 2 do nosso evento, eu vou fazer na prática o nosso caseirinho saudável de goiabada. Gente, é o preferido do meu filho. E eu vou explicar tudo sobre o nosso concurso Caseirinho Campeão. Eu vou te explicar todos os detalhes, como você pode participar desse concurso. E agora só nos resta sentir o desejo de aprender a fazer o caseirinho. Então eu te vejo na próxima aula, na aula 2 do nosso evento Caseirinho de Sucesso. Tchau!